Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 13 de fevereiro, a lição 7, ela tem como título: Se tu, Senhor, observares iniquidades. A lição de hoje está baseada no Salmo 130, onde aqui o salmista ele tenta mostrar a gravidade do pecado, mas também ele mostra a esperança para os pecadores que é conseguida através da misericórdia de Deus. E nesse salmo, o escritor clama a Deus, do mais profundo do seu coração, e porque ele estava assim num desespero, por ele ser um pecador. E agora ele não mais estava preocupado com os inimigos, que ele tinha, que já tinham passado, ele tinha obtido grandes vitórias. Mas o que atormentava ele na sua vida naquele momento era a culpa pelos seus próprios pecados, que ele corroía assim, o mais íntimo do seu ser. E o salmista, ele sentia assim, uma separação de Deus, devido a esses pecados. E essa separação para ele parecia ser eterna. E o Senhor desceu até ele, até o salmista, por misericórdia, e o acudiu. E assim o salmista experimentou o dom maravilhoso de Deus, do caráter de Deus, que é o perdão. E isto lhe deu uma nova esperança para esse salmista. E a grande aflição desse salmista estava relacionado aos seus próprios pecados, e aos pecados do povo, achando que não havia perdão para eles. E isso está ali no Salmo 130, versículos 3 e 8. E este apelo pessoal, desse salmista, ele não pediu realmente somente para ele como pecador, mas ele solicitou perdão também para toda a comunidade na sua oração, que ele faz ali nesse Salmo 130, do versículo 7 e 8. E assim, o bem-estar do indivíduo é inseparável, do bem-estar de todo o povo. Assim, ele não ora apenas por si mesmo, mas pela comunidade toda, para que Deus perdoasse o pecado de todos. E como crentes, como cristãos hoje, nós somos parte assim, de uma comunidade, e o que impacta a ele, a cristão, impacta a toda a comunidade, afeta a todos. Por isso a necessidade de nós orarmos, por todas as pessoas, e a salvação até dos nossos inimigos. E nesse Salmo 130, o escritor ele está assim bem aflito, e ele clama das profundezas assim que as suas iniquidades e pecado do povo o acusavam, Ele sentia realmente que os pecados estavam pesando sobre ele. Está lá no Salmo 130, versículo 3. E que os pecados eram tão graves, que ameaçavam até separá-lo de Deus para sempre. É assim que ele sentia. E o salmista recorre ao único capaz de socorrê-lo, que é Deus. Todos nós estamos dentro assim, de um mundo de profundezas trevas, principalmente morais e espirituais,
que nós temos que tomar cuidados, né, assim, para que nós não venhamos a cair e não se levantar mais. Os nossos sentidos todos assim estão contaminados com o mal, né? Porque essa natureza pecaminosa, nós já trazemos isso lá do Éden, né? E o mundo oferece muitas facilidades para nós pecarmos. E mesmo sem querer, os nossos ouvidos, né, escutam o som da pior espécie, né, que vem da rua diariamente, né? Sem você querer, você está cantarolando, assim, às vezes, uma coisa que não é bom para você. E tudo porque os nossos ouvidos ouviram isso na rua, constantemente, às vezes alto-falantes nas ruas, né? E os nossos olhos, às vezes, são obrigados a enxergar o lixo e o pecado que a cidade produz. E quando nós pensamos que não podemos assim ficar pior, percebemos que a nossa natureza pecaminosa, assim, vez ou outra, nos prega peças assim, e nós acabamos fazendo coisas horríveis, né, que tanto nós abominamos, né? E é só ver aqui os erros que o rei Davi cometeu, né? E nós estamos sujeitos a fazer o mesmo, né? Se nós tirarmos do foco principal para a nossa salvação, que é Cristo. E quando nós erramos, pecamos, né? O que nos resta é clamar a Deus a plenos pulmões, como diz o salmista. E o que ele diz? Salva-me, ó Deus, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas, que está lá no Salmo 130, versículo 2. O salmista, ele reconhece que ninguém pode se apresentar diante de Deus por mérito próprio, né? E que o perdão só pode vir por meio da graça e misericórdia de Deus. E o escritor, então, ele expressa uma profunda confiança no caráter de Deus, no amor de Deus. E suas palavras acima oferecem um poderoso lembrete, né, de esperança e do consolo que podem advir se nós colocarmos a nossa fé em prática, né, mesmo assim, em meio aos nossos fracassos, né? E clamarem em plenos pulmões por ajuda divina, né? As escrituras, elas mencionam registros assim de pecados, né, sendo guardados para o dia do juízo final, que ele fala em Daniel 7 e Apocalipse 20, 12. E nomes de pecadores sendo removidos do livro da vida. Vejam que grave que é, né? Não sei se vocês sabem, existe um livro da vida no tabernáculo celestial, onde é anotado todas as nossas falhas, os nossos pecados, né? E conforme você aceita Jesus como Salvador e Senhor e conduz a sua vida, esse livro ele é limpo, né? E aqui o grande problema é que esse nosso nome não seja removido desse livro da vida, que fala em Êxodo 32, versículo 32, e também fala no Salmo 69, 28, e no Apocalipse 13, 8, que fala justamente sobre esse livro da vida. O salmista, conhecedor de que seus pecados estavam registrados, né, ele apelou para Deus por misericórdia e por perdão, para que ele erradicasse o registro de suas iniquidades. Está lá no Salmo 51, versículos 1 e 9. E também fala lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. E também volta a falar também em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Então aqui existe um registro, né, de nossos pecados no livro da vida.
E ele sabia que Deus não estava irado por natureza, porque seu amor ele é eterno, né? O amor de Deus é para a eternidade. E Deus ama todas as pessoas. Assim que também ele estava amando ali o salmista. A sua ira foi despertada apenas pela falha do homem, né, ao apreciar o seu amor. O propósito de sua ira não é ferir ou maltratar, né? O propósito de Deus não é este. E sim, Deus quer curar o homem, salvar o seu povo da aliança. Ele quer salvar todas as pessoas para o reino dos céus. E no Salmo 130, versículo 4, nos traz uma bela e boa notícia, cujo teor enche de prazer e alegria a cada penitente. Com Deus está o perdão. O salmista não diz que com Deus está a acusação. Bem pelo contrário, ele diz que com Deus está o perdão. Só Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados e de controlar a nossa natureza pecaminosa que vem do Éden, natureza má, né? E aqui nós vemos a prontidão divina em perdoar pecados, né? E não em puni-lo, né? Que inspira realmente a reverência a Deus, né? Não inspira respeito a Deus, que fala no Salmo 130, versículo 4, e fala também em Romanos capítulo 2, versículo 4. A adoração genuína, fundamentada na admiração do caráter amoroso de Deus, ela vem puramente por amor, né, do grandioso Deus, e não por medo dessa punição. O nosso coração clama constantemente pela presença de Deus na nossa vida. Deus nos convida a nós entrarmos em sua presença e nele confiar, né? Onde nós somos chamados a saber esperar no Senhor, que falar no Salmo 27:14. E que nós possamos seguir no seu caminho, e ele, Deus, nos exaltará para possuir a terra prometida, que diz lá no Salmo 37, versículo 34, ou seja, ele irá nos dar a Canaã celestial. E na Bíblia hebraica, né, aparece a palavra kevar, que é esperar, que significa literalmente de esticar, que é a raiz da palavra hebraica esperança. Assim, esperar no Senhor não é entregar-se passivamente às circunstâncias miseráveis da vida, mas um esticar-se esperançoso ou aguardar ansiosamente a intervenção do Senhor. E todo aquele que anda no Espírito de Deus, que aguarda o Senhor, como fala lá no Salmo 130, versículo 5, com profunda ansiedade, essa pessoa ganhará bênçãos, essa pessoa sempre terá misericórdia divina. E só nele Deus há misericórdia, nele há copiosa redenção, que fala no Salmo 130, versículo 7. Só em sua palavra podemos encontrar a fonte de perdão e salvação. Só o Senhor pode nos limpar por completo, como o profeta Isaías fala no capítulo 1, versículo 18. E ele pode nos redimir de todas as nossas iniquidades, que o salmista fala lá no Salmo 130, versículo 8. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as Escrituras, passa a ter o devido entendimento do que é realmente o pecado e o mal que ele faz na nossa vida. Mas se acaso nós pecarmos, nós temos realmente um advogado no tabernáculo celestial, Jesus. Ele sim é o nosso advogado. Ele é o único caminho
para nós alcançarmos os céus, e é através dele, realmente, que nós obtemos o perdão. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, não haverá mais perseguições, não haverá preocupação nenhuma. Porque você, meu amigo, minha amiga, você estará na grande boda do Cordeiro nas mansões celestiais. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.